Feliz sábado! Como que você tá se sentindo hoje? Para hoje, o Conselho da Espiritualidade vem com as músicas Lucky Girl, da Carlina, Step It Up, do Liam Payne. E com as cartas Cavaleiro de Espadas, Sete de Copas, Torre e Mago. Hoje, primeiro eu pedi para o universo duas músicas como conselho. E para isso eu fui lá no modo aleatório do Spotify e toquei. A primeira música que veio foi a da Carlina, seguida pela música do Liam. E depois eu senti de tirar 4 cartas no tarô, né? Normalmente eu tiro 2, mas hoje eu senti de pegar 4 e 2 músicas no lugar de uma. E eu achei muito incrível como as músicas, elas conversam diretamente com as cartas, né? Eu sempre falo que para um bom oraculista tudo é oráculo, mas ainda assim eu sempre fico chocada e impressionada como as coisas sempre lhe conversam, se sincronizam. E todos esses elementos, né, essas cartas, as músicas, elas nos convidam a refletir sobre a vida. Como andam os seus pensamentos? Quais são as suas crenças? Essas crenças, elas te elevam, elas te sabotam? Você acredita em você? Você tem trabalhado pelos seus sonhos? Ou ainda, vamos além, você tem sonhos? Você se permite sonhar? Você se permite viver? Você se permite ser feliz? Está na hora de você se tratar com mais amor e acreditar em si, nos seus sonhos, acreditar que você merece coisas boas. E Lucky Girl, Carlina, ela canta, eu vou falar em português e vou falar a tradução, porque meu inglês é péssimo e eu cantando sou muito desafinada, apesar de ser uma das minhas músicas favoritas, assim como a do Lion, ou Liam, eu vou ler em português, tá? Porque senão é perigoso vocês nem entenderem o que eu tô falando. Então a Carlinha, ela canta: eu sou uma garota sortuda e todas as coisas boas vêm até mim, flui até mim. E essa música, ela me faz refletir sobre as crenças, pensamentos, sentimentos. Quando acreditamos de verdade que merecemos coisas boas, coisas incríveis acontecem na nossa vida, parecendo até mágica. E se no momento a sua vida tá caótica e só acontece problemas, talvez esteja na hora de olhar para o que você anda pensando e sentindo. Seja amorosa, com calma, mas reflita. Reflita como que você anda pensando. E esses pensamentos, eles estão te ajudando a evoluir, estão te ajudando a atrair coisa boa? Ou você pensa, cara, tudo dá errado na minha vida, só traio problema, minha vida é uma merda. Você pensa assim? Ou você é igual a Carlina que pensa, cara, eu sou uma garota sortuda, tudo que é bom vem pra mim. Por quê? Porque eu sou sortuda, porque eu mereço. E elas vêm com facilidade. Qual que é o seu pensamento? Te convido a refletir nesse momento. Já o Liam, né, ele canta em Step It Up, né, o Liam maravilhoso, talentoso. Gente, eu sou fã de One Direction, então sempre quando eu falo de um dos meninos, eu me empolgo um pouquinho. Ele canta, eu tenho sonhos e tenho tempo, mas isso não é suficiente para me manter. Então, eu junto a grana, cara, e tenho que trabalhar para isso. Sim, eu tenho dinheiro em mente. Ai, desculpa, gente, eu comecei a chorar porque quando eu li eu tenho tempo. Eu li eu não tenho mais tempo, né? Ai, sinto ainda a falta dele. E essa música, pra mim, ela conversa diretamente com todas as cartas do tarô. Ai, gente, o Liam era muito talentoso. Como que esse homem não se valorizava? E aí nós temos aqui, né? Ele fala muito de sonhos. O 7 de copas, ele representa os sonhos que nós temos. Ele fala sobre o pensamento, sobre ter coisas em mente, né? Sobre correr atrás. O Cavaleiro de Espadas é a carta sobre ter os planos em mente, sobre, né? Pensar no que quer. E aí nós temos o Mago. O Mago, ele fala justamente sobre trabalhar, sobre usar suas habilidades para conquistar, guardar o dinheiro para realizar os sonhos, né? E a gente tem a Torre. A Torre, ela é a carta que fala assim, olha,
precisa mudar alguma coisa, né? Precisa mudar o seu pensamento. E aí ele me coloca ali, mas isso não é o suficiente para me manter. Então, os sonhos, só sonhos por si só, não é o suficiente para te manter, né? E a torre é uma carta, assim, muito mal interpretada no tarô, porque nem sempre ela representa coisas ruins. Ela traz essa necessidade de mudança, essa necessidade da gente, né, olhar para coisas que a gente tá ali ignorando. Se a gente não tiver uma boa estrutura, uma boa base, o prédio vai ruir, né? E para quem não sabe, eu também sou engenheira civil, então eu sempre uso todos os meus conhecimentos em tudo. Eu acho que nós mulheres somos seres múltiplos, então a gente sempre consegue ter múltiplos interesses, né, gente? Eu amo tarô, mas eu também amo direito, eu também amo engenharia, né? Amo música, amo série, amo cultura. E é isso, nós somos seres múltiplos. Mas voltando aqui para a carta da torre, pra eu não ficar falando mil coisas, porque acredito que esse áudio já deve estar gigante, né? Mas é bom que é o nosso aqui, nosso momento, no nosso grupo aqui especial. A torre, ela é uma carta que ela é uma torre, um prédio. E ela começa a ruir porque ela não tem estrutura, não foi feita ali uma fundação. E para a vida, o que seria essa fundação? Essa fundação, para mim, é as nossas crenças, os nossos pensamentos, a forma que a gente trata, os nossos planos, né? A nossa mente, o que a gente pensa. Às vezes a gente escutou coisa lá na infância, que a gente tá guardando no coração, tá guardando na mente, essa coisa tá fazendo o quê? Fazendo nossa vida ruir. Então tá na hora de revisitar suas crenças, revisitar esses pensamentos. Às vezes lá na infância, você ouviu que gente como a gente não tem dinheiro, que gente como a gente não consegue as coisas. E aí você acreditou nessa merda toda e a sua vida não tá indo pra frente porque você acreditou numa pessoa frustrada que te falou isso. Larga esses pensamentos que não fazem você crescer, larga isso pra lá. Acredita que você acredita nos seus sonhos enquanto ainda há tempo. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente pensa que tem todo o tempo do mundo, mas às vezes a gente não tem, né? Às vezes tragédias acontecem, igual o caso do Liam. Então, valoriza seu tempo na vida, se permite viver, se permite ser feliz, se permite ter sonhos. Seja o seu sonho viajar, seja o seu sonho fazer uma faculdade, seja o seu sonho ir num show do seu cantor favorito. Seja o seu sonho, não sei, conhecer a praia. Seja o seu sonho ter um cachorrinho. Sonhos são seus, se permita sonhar. Não deixe que as pessoas coloquem limites nos seus sonhos. Sonhos são seus, você pode sonhar o que você quiser. Você é muito foda. Você é uma pessoa de sorte, você é uma mulher foda. Então, se permita sonhar, se permita ser você. Mas lembre-se, como Leon fala, só os sonhos não bastam. Você precisa trabalhar para fazer esses sonhos se tornar realidade. Você precisa ir atrás, com o pensamento, acreditando que coisas boas vão acontecer, que as oportunidades certas vão surgir. O que é uma oportunidade certa? Às vezes um emprego, às vezes uma grana extra, né? Às vezes, sei lá, você ganha um dinheiro na loteria. É possível. Mas, claro, você jogar, porque não basta contar com a sorte ou não jogar como eu. Às vezes você ganha, né, numa premiação dessas notas que tem nos estados. E então, assim, faça acontecer, vai trabalhar. Às vezes surge aí promoções de ingresso do show que você quer, promoções. Então, às vezes as coisas boas, as oportunidades surgem além de promoção do ingresso que você queria ir, promoção de viagem, né? Às vezes até mesmo no show, às vezes seu sonho, não sei, era ir no show do Luiz e o show surge. Às vezes seu sonho, né, era assistir ao vivo uma final da Copa do Mundo. E a gente vai ter Copa do Mundo no Brasil, feminino, ano que vem. Sei qual que é o seu sonho, não sei qual que é o seu, mas se permita sonhar, mas também trabalhe para que isso aconteça, né?
a gente tá aqui num plano material, a gente tem que correr atrás também do dinheiro. Ah, Catherine, você é uma pessoa que fala sobre espiritualidade, você vai falar sobre dinheiro? Claro! Claro, na minha opinião, não dá pra ser espiritualizada sem dinheiro. Você vai passar fome? Claro que não. Você vai se contratar com o mínimo? Claro que não. Não é porque a gente quer se aproximar do divino, que a gente quer ser uma pessoa evoluída espiritualmente, que a gente não vai ter dinheiro, que a gente vai abrir mão das oportunidades. O dinheiro nesse plano, ele nos permite viver, nos permite ter internet. É com dinheiro que eu consigo comprar o celular que eu tô gravando esse áudio pra vocês, que eu consigo pagar a minha internet pra mandar esse áudio pra vocês de mensagem espiritual. É com dinheiro que eu consigo comprar uns decks de tarô. Você sabe quanto que custa deck de tarô, menina? Tarô não é um trabalho baratinho, não, porque os decks custam caros. E às vezes eles não duram 6 meses, porque eu uso diariamente, não preciso comprar outro, né? As velas que eu uso no atendimento custam dinheiro. A assinatura do Spotify para ouvir as músicas que me inspiram. Porque apesar de eu ter começado ontem a colocar as músicas nas mensagens, a pedir uma mensagem diversa através de músicas, as músicas, os filmes, as séries que eu assisto, os documentários, os livros que eu leio, tudo isso formam a Catherine como pessoa. E quando eu leio tarô, toda essa bagagem, ela vai para as minhas leituras. Então, eu até brinco que não basta você saber o significado das cartas, você tem que ter uma vivência, você tem que ter experiência, né? A experiência a gente adquire fazendo as leituras, fazendo os atendimentos. Por isso que no começo, lá atrás, eu comecei lendo para mim, para as minhas amigas. Depois de um tempo que eu comecei a atender profissionalmente, quando eu já tinha essa bagagem de atender amigas. E para além da experiência, da vivência, você precisa, né, ter uma bagagem. A bagagem vem através do seu conhecimento, das coisas que você lê, das coisas que você assiste, das coisas que você vive. Isso influencia, né? Porque às vezes a gente precisa saber falar, às vezes não sempre, a gente precisa saber falar a linguagem da pessoa, né? Saber se comunicar. E a forma que eu comunico com uma pessoa que tem a minha idade é um jeito. Quando eu pego, né, já aconteceu de eu atender gente mais nova, eu vou tentar adaptar aquilo, né? Quando eu atendo gente mais velha, já atendi minha avó, né? Já fiz leitura até para bisavó. Eu vou falar de uma forma diferente para que ela entenda aquela mensagem, né? Eu vou usar exemplos diferentes. Se eu falar para minha avó, sobre um direct, ela vai olhar para minha cara e vai falar, quem que é isso? Não é um exemplo que ela vai entender. Então, eu preciso ter uma bagagem, né? Eu gosto muito de assistir filme antigo e ajuda com essa bagagem de exemplo. Porque a gente precisa adaptar, a gente precisa se comunicar. Então, para mim, isso é essencial. Para quê? Para que eu trabalhe, para que eu junte dinheiro, para que eu realize meus sonhos. Para você é uma outra coisa, né? Porque cada pessoa tem uma habilidade, tem um trabalho, tem uma forma de conquistar essas coisas. E cada pessoa, né? O mago, o cavaleiro de espadas, ele fala sobre isso. Cada pessoa tem uma forma de inteligência, né? Se você for pedir para mim cantar, não vou conseguir, porque essa não é a minha forma de inteligência. Pedir pra tocar, menina, eu fiz aula de violão, eu sou uma negação, eu não aprendi a tocar, parabéns pra você. Se for pedir pra mim regras de português, ou até mesmo pra eu cantar, pra eu ler textos em inglês, em espanhol, eu não vou conseguir, porque já fiz cursinho, mas não é uma coisa que eu aprendo agora. Se você for pedir pra mim fazer uma conta, abrir um Excel, que eu tenho uma inteligência mais voltada para exatas, ler um tarô, aplicar um reiki, eu vou fazer com facilidade. Cada pessoa tem uma forma de inteligência. E você precisa descobrir qual é a sua, né? Você precisa se descobrir os seus talentos, valorizar esses talentos e usar esses talentos para conquistar os seus sonhos, para conquistar a vida que você deseja, a vida que você merece. Você precisa ir além do que você, no momento, acredita que pode. Porque muitas vezes o que a gente acredita que pode está muito aquém do que a gente realmente é, do que a gente realmente consegue, dos nossos sonhos de verdade. A gente tem uma mania muito grande, principalmente nós mulheres, de nos sabotarmos, de achar que a gente não merece mais, de achar que
a gente não vai dar conta, mas a gente dá conta. Nós somos foda, a gente consegue fazer coisas. A gente tem capacidade de criar um ser humano. Quando eu falo criar, é tanto na parte de gestação. Você já parou pra pensar que nós mulheres temos a capacidade de gerar um outro ser humano, como de criar no dia a dia, né? De educar. A gente é uma pessoa foda, a gente tem capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E nós somos muito inteligentes, muito capazes. Então, acredite mais em você. Acredite mais. Olha, isso eu falei coisas até a mais do que eu tava esperando. E novamente, né? Pra quem é oraculista, tudo é um oráculo. Eu vejo tarô em tudo. Às vezes eu vou escutar uma música, eu penso, cara, essa música tem a ver com tal carta. Às vezes eu vejo uma coisa na rua e aquilo me traz uma mensagem. Às vezes eu tô sem meu tarô, é raro, mas acontece, é que eu pego minha pulseirinha, meu colar e faço uma pergunta ali de sim ou não. Por um bom oraculista tudo é oráculo, mas ainda assim eu fico impressionada quando as coisas fluem, as coisas entram numa sincronia tão grande. E essas duas músicas, né, elas têm muita ligação com as cartas que vieram, que representam os sonhos, a mudança de pensamento e também a ação, porque só pensar por pensar não muda a vida, você precisa também agir, né? Uma coisa que eu sempre digo, e quem me acompanha mais tempo sabe, eu falo sempre que orar é importante, mas oração sem ação não vale de nada, né? O próprio nome já diz, oração, orar mais ação. Então, orar, pensar positivo, pedir para a espiritualidade, pedir para o divino é muito importante, é necessário, mas você precisa ir agir, né? Você precisa correr atrás e fazer as coisas acontecerem. E eu termino essa leitura convidando você novamente a refletir sobre seus sonhos, sobre seus pensamentos, sobre como você tem se tratado nos últimos tempos, como você tem tratado e seu corpo, você tem comido direito, você tem se dormido direito, se alimentado direito. E quando eu vi isso, foi até um puxão de orelha pra mim, porque desde que eu comecei a minha segunda faculdade, né, que eu tô fazendo direito, eu tomo uma negação na parte de alimentação, na parte de dormir, né? Mas pretendo resolver isso e começar a me tratar melhor. E para além disso, também a gente fala sobre os pensamentos, sobre as emoções, como que anda a sua mente, como que você tem se tratado, você tem sido amorosa, calorosa, ou você tem sido a sua pior inimiga, você tem se dado uma aí de 3 de espada com 10 de espadas, enfiado um monte de faca nas suas costas do seu coração. Isso, vamos parar com isso, vamos ser amorosa, né? Mais amor, mais 6 de copas, mais rainha de copas da sua vida. Se cuide, se ame, se valorize e corra atrás dos seus sonhos. Eu desejo um ótimo final de semana para você, que o divino ele sempre te ilumine, sempre abra os caminhos, que você sempre seja feliz. E como eu sempre gosto de dizer, essa é o quê? Uma leitura coletiva e você deve sempre adaptar a sua realidade. Nem sempre tudo que eu digo aqui vai fazer sentido para você, porque a gente tá numa egrégora forte, mas às vezes tem coisas que vêm que eu preciso falar justamente por uma única pessoa, né? Ultimamente, como eu tô com um pouco tempo, o que eu ando fazendo? Eu faço a leitura assim que eu acordo, e aí eu pego um papel e faço ali minha interpretação da carta, da música, e faço um roteiro. Um roteiro que eu falo, é o que eu preciso falar, os pontos, né? As interpretações principais da carta, da música. Mas quando eu pego aqui para gravar o áudio, eu falei muito, muito além desse roteiro, né? Se eu fosse falar só o que eu tinha anotado, esse áudio daria ali cerca de 5 minutos. Então eu fui muito, muito além do que eu tinha planejado. Por isso que é importante vocês estarem aqui no grupo, porque quando eu posto no Trends, quando eu posto lá no Instagram, geralmente eu posto em texto, então vem bem menos, tá, do que eu falo aqui. E aí, sempre quando surgem essas coisas para eu falar, porque eu peço, né, eu sempre peço pro divino, pra espiritualidade me guiar e ver o que vocês precisam ouvir. Então, sempre quando vem algo a mais, eu penso comigo, é porque alguém do nosso grupo precisava ouvir disso.
E às vezes não é todo mundo, às vezes é 2, 3 pessoas, às vezes é a maioria de vocês. Mas se me veio que eu precisava falar sobre isso, é porque alguém aqui precisava ouvir. Esse áudio ele deve estar ficando gigante, mas se você ficou aqui até o final, tá? Agradeço de coração. Desejo que o seu dia seja maravilhoso. E para eu ver se você ficou até o final, fazer um desafio aqui. Quem ficou até o final, curte esse áudio com um coraçãozinho. E vou colocar até uma cor diferente, um coraçãozinho que seja branco, pra gente ficar diferente. Porque vermelho, às vezes a pessoa tá lá no começo. Então, se você ouviu até o final, coloca o coraçãozinho branco aqui. Beijos, beijos, beijos e que o divino te ilumine.